Como nasce um verso? Um verso pode nascer de uma situação cotidiana, pode nascer de uma história contada por um conhecido, pode nascer de uma notícia vista na televisão, pode nascer de um jogo de futebol, enfim, pode nascer de várias fontes. O verso, ele é desencadeado a partir de uma interjeição, como dizia Mário Quintana. O que é um verso? O que é um poema? Nada mais é, como dizia o poeta gaúcho, do que uma interjeição amplificada, ou seja, um espanto. Por exemplo, eu estava certa vez tomando café numa confeitaria próximo à minha casa e, em diagonal, em frente, eu observei que havia um rapaz de óculos chorando e levando a xícara de café à boca, mas em pranto. Aquela cena me comoveu. Me comoveu a tal ponto em que eu fiquei entre abordá-lo e não abordá-lo. Até que tomei coragem e o abordei. E tomei-o pelo braço e perguntei a ele: "Você precisa de ajuda?" Ele olhou para mim de um modo tão melancólico e se manteve chorando, em pranto, e disse: "Não, não, obrigado." E aí eu me recolhi e virei o olhar para outra direção e continuei pensativo. E aquilo já foi desencadeando em mim alguma coisa que já era certamente o poema nascendo, mas que eu não sabia exatamente que era o poema, mas era o poema. E aí continuei tomando meu café da manhã e, de repente, eu olhei na direção do rapaz e não o vi mais. Vi apenas a sua xícara de café ali, à mesa, abandonada. E aí nasceu o soneto, O Café. Aquela cena, para mim, foi devastadora. Foi assim, de uma solidão, e ficcionalizou em mim o que poderia ter desencadeado tamanho desespero naquele rapaz, naquele jovem, ali, naquele momento. Na hora do café da manhã, ele chorando. Teria sido o quê? Um desenlace? Teria sido o quê? Teria sido a perda de um parente querido? Teria sido o quê? A descoberta de uma doença incurável? Eu não sei. Eu sei que o poema nasceu e assim acontece comigo. O poema nasce e ele, normalmente comigo, ele nasce dentro da minha cabeça. Os rascunhos são feitos na minha cabeça, não são feitos no papel, não são feitos no computador ou no celular. Quando eu vou para o computador ou para o celular, eles já vão praticamente prontos. Eu faço isso desde pequeno. Isso é uma característica que eu tenho. E o título normalmente vem depois. Normalmente o título é extraído do texto. Então, esta é a minha técnica de escrita. Digamos que eu seja, de certo modo, um poeta matemático. Eu imagino uma certa métrica para aquele poema e vou medindo as sílabas e vou transformando aquele limite em algo que seja ilimitado, procurando extrair daquele terreno literário o melhor para a minha poesia, o melhor para a minha expressão. É isso.